Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela Um Refúgio para o Amor. Mas antes, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Paz diz a Roselena que se ela tocar em um fio de cabelo do seu filho, vai conhecê-la. Lorenzo diz ao amigo que ama Jana de verdade e não parou de pensar nela e na mãe dela. Rodrigo diz a Luciana que vai ir ao escritório. Luciana fala que tem muitos pendentes. Ele fala que se ela precisar de algo, que o avise. Luciana agradece a Rodrigo por ter levado ela para ver Mateu. Os dois falam o quanto gostam do Mateu. Rodrigo diz que hoje, mais que nunca, teve a sensação que o filho deles está vivo e que eles vão encontrá-lo. Clara diz a Fernanda que está cansada de tudo, está interessada em Milton e se sentirá viva com ele, porque com Rodrigo se sente como um vaso de flores da casa. Leandro chama Violeta para irem almoçar. Violeta pede que ele não insista e manda ele ir. Leandro diz que essa não é a última vez e irá conseguir um sim. Serena e Dália pedem que Violeta não trate o homem assim, porque ele não merece. Aqui ele chega em casa no povoado e diz a Procópio que agora está pensando que Violeta é sim sua filha. Aquiles se sente mal, quase tem um infarto e cai em cima de Procópio. Procópio o ajuda e coloca ele na cadeira. O padre passa por ali e chega para ajudar Aquiles. Alexia diz a Rodrigo que é muito bom Mateu ter saído do hospital. Alexia pergunta se ele já devolveu a medalhinha do menino. Rodrigo diz que não e decide sair com a filha para entregar a medalha para a criança. Luciana diz a Cláudio que Mateu é um menino muito especial e gostaria de seguir o visitando. Paz liga para Luciana e pede que ela ajude para Lorenzo voltar para o povoado, porque Roselena ligou para ela para ameaçá-la de afastar Lorenzo de Jana. O padre manda Atilino ir atrás de um médico para Aquiles. Luciana diz a Paz que ela sabe como Roselena é e pede que ela não se martirize. Paz sente falta de Galdino nesses momentos. O doutor examina Aquiles e fala que foi o coração dele. O doutor diz a Aquiles que ele precisa fazer um eletrocardiograma para não correr riscos maiores e o aconselha a ir para um hospital da capital do estado. Aquiles diz que se for morrer será ali e não num quarto de um hospital. Jana diz a Patrício que nunca marcou data de casamento com Boris. Patrício diz que ela ficou com Boris namorando por 5 anos. Jana diz que foram 4 na verdade. Ela fala que vai devolver o anel de Boris e pronto. Maximino vai ao escritório de Patrício e pergunta de Oscar. Patrício diz que ele foi ver um amigo que tinham falado. Oscar está numa cafeteria conversando com Pedro Campos. Oscar pergunta a Pedro Campos se conhece Cláudio Linhares. Cielo observa Mateu e diz: Mateu, meu Mateu, quem você é? Quem você é, Mateu? Jude diz a Cielo que ele é um anjinho. Cielo diz a Jude que se não fosse por Rodrigo e Luciana, talvez Mateu teria morrido. Ele fala que quando viu Luciana e Rodrigo com Mateu, imaginou que era uma família do garotinho, que eram pai e mãe. Rodrigo e Alexia visitam Cielo. Cláudio diz a Luciana que sabe que ela disse isso para Paz para tranquilizá-la, mas Roselena é muito perigosa. Luciana diz que tem medo dessa senhora fazer mal para o seu irmão. Rodrigo diz a Mateu que a Alexia veio trazer a medalhinha dele de volta. Mateu pergunta de Luciana. Rodrigo diz que ela não pôde vir. Mateu diz que gosta muito de Luciana. Roselena diz sozinha, na verdade para Constança que está ali, que Matilde se encarregava de tudo e cometeu um grave erro de deixar a administração da sua casa a uma mulher que cada dia ficava mais velha e demente. Constança não concorda e diz a Roselena que é ela que está cada dia mais intolerante e isso atrará muitos problemas. Pedro pergunta a Oscar se vai denunciá-lo para ser preso. Oscar diz que quer entender tudo isso porque sabe que ele foi muito bom amigo de Jerônimo, mas quer saber como ele permitiu que Cláudio Linhares passasse 20 anos na cadeia por uma fraude que não cometeu. Pedro diz que fez tudo por dinheiro, uma quantidade grande, e que se tivesse família, poderia enchê-los de luxos e comodidades. Maximino diz a Vic que sente falta dela e a chama para saírem. Vic diz que essa noite vai satisfazê-lo como nunca. Clara passa um batom na boca. Milton já fez amor com ela e diz que ela é maravilhosa. Ele diz que não quer que ela volte
para a casa dela e pergunta por que ela vai voltar para casa. Há uma cama vazia, com o marido que a ignora, e eles podem ser felizes juntos, para toda a vida. Clara diz que em breve eles passarão alguns dias e noites juntos. Eles se beijam e Milton fica perto dela. Rodrigo e Alexia visitam Stella e Matilde. Rodrigo pede que Matilde volte para casa, porque ela não pode deixar Patrício só. Matilde diz a Rodrigo que Roselena dá vida por eles, mesmo com mau caráter. Rodrigo insiste para Matilde voltar para casa. Matilde diz que se Roselena não quer que ela volte, não voltará. Julieta percebe Clara sorridente. Ela diz que está decidida a se separar de Rodrigo, mas vai pedir uma boa quantia de dinheiro a ele. Já à noite, Cláudio e Lorenzo jantam juntos. Lorenzo diz a Cláudio que gostaria de um conselho em relação a Jana, porque está apaixonado por ela e a ama. Cláudio pergunta como ele pensa em fazer Jana feliz. Lorenzo diz que seu negócio vai muito bem, só que ele não é milionário, mas vive bem. Cláudio diz que o importante é a admiração, a conversa. Lorenzo diz que não é um homem de estudos. Cláudio aconselha ele a terminar a escola e irá ajudá-lo a se superar. E ele precisa aprender coisas, ser um garoto preparado. Lorenzo diz que vai retomar seus estudos. Luciana chega na casa de Roselena e diz: a gente precisa conversar. Clara diz a Rodrigo que eles só têm duas opções: ficar juntos e se destruírem por completo, ou cada um seguir seu caminho e se esquecer do outro para sempre. Rodrigo pergunta a Clara se ela está brincando em dizer isso, propondo separação. Clara diz que está disposta a devolvê-lo à liberdade. Luciana diz a Roselena que soube por sua mãe que ela a ameaçou. Roselena ri ao saber que Paz já foi espalhar a fofoca para Luciana. Luciana diz a Roselena que sua mãe disse que vai respeitar a decisão que seu irmão tomar. Roselena diz que Paz e Lorenzo querem envolver Jana, mas não irá permitir isso. Luciana diz que seu irmão é um homem responsável e que se considerar que pode dar além de amor uma vida tranquila e digna para Jana, irão respeitar. Roselena diz a Luciana que não irá permitir que sua filha se case com um ambulante, vendedor de rua por aí, e não quer ver Jana com um homem ordinário. Jamais. Lorenzo agradece a Cláudio pelos conselhos. Luciana pergunta a Roselena por que não deixa Jana escolher o que fazer da vida. Roselena diz que está apenas defendendo a única filha que tem, e se ela se comprometer com um homem inferior que ela, vai sofrer. Luciana diz que se tivesse seu filho, o último que faria seria obrigá-lo à sua vontade, e o escutaria, o apoiaria, porque isso sim é amor. Clara diz a Rodrigo que já não quer ser um vaso de flor daquela casa e quer viver, sentir e ser a Gala que era antes, e aprendeu em muitos anos que nunca será digna do amor dele. Ela diz que já não se interessa em conquistá-lo. Clara diz a Rodrigo que está disposta a dar o divórcio se chegarem a um bom acordo. Luciana agradece a Roselena pelo tempo. E quando está saindo, Jana e Patrício chegam. Roselena diz que elas estavam falando sobre o filho de Luciana, que seguirão procurando. Jana e Patrício saem. Roselena vai para o centro da sala, escuta a voz de crianças e tem alucinações com bonecos do mal, quase que o Chuck e a Annabelle, para perturbá-la. A louca se assusta. Maximino diz a Vic que os dois fazem felizes um ao outro. Vic diz que não é a mesma de antes, e que se ele quer que continuem ficando, terá que tratá-la justo como ela merece, como a rainha. Rodrigo fica desconcertado pela proposta de Clara. Ela pede para fazerem um trato e tramitarem o divórcio deles o quanto antes. Clara pede muito dinheiro. Ele pede para Alexia morar com ele. Clara permite. Clara pergunta a Rodrigo qual o valor do amor dele pela doméstica para pagar pelo divórcio. Ela sai quando ele não diz nada. Oscar diz a Constanza que seu principal suspeito de ter mandado Pedro Campos fazer a fraude para culpar Cláudio é o cunhado dela e seu amigo, Maximino. Maximino volta para casa. Roselena diz que ele chegou tarde e estava o esperando para jantar. Ele pergunta de Matilde. Roselena diz que ela mesma preparou a janta para todos, mas ninguém a acompanhou na mesa. Maximino percebe que Roselena está atormentada, olhando de um lado para o outro. Patrício pede que Rodrigo tome cuidado com Clara, porque ela deve estar tramando algo. Clara se encontra com Milton. Milton manda Clara tirar tudo que puder de dinheiro dos Torreslanda. Clara diz que fará isso e depois viverá a vida. Clara e Milton se beijam. Rodrigo diz a Patrício que suas prioridades do momento são Luciana e Alexia e também encontrar seu filho. Patrício diz que Luciana seria uma mãe muito amorosa para Alexia. Cláudio diz a Luciana que ela não deveria ter ido procurar Roselena. Luciana diz que depois de tantos anos já não tem medo da senhora Roselena. Cláudio diz a Luciana que a mulher que se casar com
com Lorenzo, será feliz e sortuda. Cielo sente pena de Luciana por ter perdido o filho dela, vivido todo esse martírio. Shui diz a Cielo que Mateu tem os olhos semelhantes aos de Luciana. Cielo pergunta a Judy se ela acha que o bebê que Luciana perdeu pode ser seu Mateu. Judy não sabe, mas pensa nesse caso o menino possa ser o filho de Luciana. Paz avisa Luciana que irá para a capital com Magda e Arit. Paz diz que precisa falar com Lorenzo e uma mãe nunca deixa de se preocupar pelos filhos. Paz diz a Luciana que ela e Madalena só irão visitar Aquiles, que está doente, e depois irão viajar. Luciana se preocupa por Aquiles. Paz diz que o coração de Aquiles parece que está falhando. Clara fica surpresa ao ver Rodrigo na sua empresa. Rodrigo pergunta quanto ela quer para se separarem. Clara diz que não há espaço no cheque para ele pôr os zeros da quantidade bilionária de dinheiro que ela quer.